Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós voltaremos a ver aqui sobre o Brasil e agora nós entraremos no governo de Dom Pedro II com o Segundo Reinado. E vamos começar nossas aulas sobre o Segundo Reinado analisando a política interna do governo de Dom Pedro II, começando aqui, com a questão do golpe da maioridade. Então, o golpe da maioridade foi, uma manobra de governo tramada pelo grupo dos liberais lá no período regencial, no momento onde os conservadores conseguem recuperar o poder. Então, os liberais vão articular aí uma forma de acabarem com as rebeliões que estavam acontecendo no Brasil, conseguir, que o Brasil permaneça uma unidade e tirar os conservadores do poder. E para isso, a solução que vem é dar um golpe da maioridade, colocando Dom Pedro II no poder, enquanto ele ainda não tinha atingido a idade legal para governar. E mesmo que tenha sido aí, um golpe que foi tramada pelos liberais, os conservadores não se opuseram a isso, porque era um grupo também que queria a entrada de Dom Pedro II no poder. Depois, então, que Dom Pedro II entra no poder do Brasil, torna-se o imperador, o monarca, o governante dessas terras, há, uma nova questão que é quem iria compor os ministérios de Dom Pedro II, Porque os ministérios na época de Dom Pedro I foi uma questão bem polêmica. E Dom Pedro II vai conseguir lidar com isso, de uma forma um pouco melhor que o seu pai. Então, por conta principalmente do apoio que foi dado para o processo do golpe da maioridade, o ministério foi composto por uma maioria liberal, tendo aí 2 membros da família dos Cavalcantes e 2 membros da família dos Andradas. E esse ministério se manteve aí conhecido como Ministério dos Irmãos por um pequeno período de tempo, Logo, a influência dos conservadores esteve aí rondando Dom Pedro II. E então, começou a aumentar os conservadores nos ministérios. Isso acabou levando à destituição de alguns liberais e algumas revoltas em São Paulo e Minas Gerais no ano de 1842 por conta dessa destituição dos liberais dos ministérios. Esse movimento, então, foi derrotado por Duque de Caxias, e aí Dom Pedro II teve que pensar, numa forma de equilibrar os liberais e os conservadores, e mesmo assim ele estar governando o Brasil. E ele vai fazer isso muito bem, Lembrando, então, que a elite brasileira estava dividida aí entre esses dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que estavam lá tentando ver quem iria dominar, o controle do Estado brasileiro. O que Dom Pedro II vai fazer é dar algumas concessões para os liberais, dar algumas concessões para os conservadores, manter membro dos dois partidos nos seus ministérios e assim conseguir controlar o seu parlamento. Então, mesmo que os liberais eles defendessem uma descentralização e os conservadores defendessem, a centralização, no fundo, tanto os liberais como os conservadores, eles eram membros de uma elite agrária, brasileira. Então, se Dom Pedro tivesse dando concessões para essa elite agrária, ele conseguia controlar os parlamentares, conseguia controlar tanto os liberais quanto os conservadores. Daí vem, até uma frase do Oliveira Viana que é nada mais conservador do que um liberal no poder, porque no fim eles estavam interessados nas mesmas coisas. E Dom Pedro conseguia controlar os dois grupos. Por Dom Pedro II conseguir controlar esses dois grupos, o parlamentarismo que existiu no Brasil foi um parlamentarismo aí um pouco peculiar, que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Dom Pedro II, então, ele fazia um revezamento dos liberais com os conservadores no poder, quando tinha alguma dificuldade, algum ponto que não era a favor do imperador, ele interferia utilizando o poder moderador, que ele conseguiu utilizar de uma forma muito melhor que o seu pai, destituía o ministério, escolhia um novo político de prestígio para ficar no governo e conseguia aí
ir andando com as suas pautas. Então, se tinha algum problema com a forma como o parlamento ou a Câmara estava sendo ministrada, ele dissolvia aquilo e, por meio da sua influência nos partidos, ele conseguia controlar o parlamento do Brasil. Nós temos aí, então, essa sendo a principal característica que a gente tem do governo de Dom Pedro II, quando a gente pensa nas questões da política interna. Ele utilizando o poder moderador para controlar o parlamento, dando concessões, né, e revezando no poder os liberais e os conservadores, evitando assim um conflito político entre os dois grupos que pudesse causar alguma desordem no Brasil e, né, ainda assim conseguindo manter o seu poder. Então, o governo de Dom Pedro II, quando a gente pensa, né, nas rebeliões, nas revoltas, foi um momento, né, bem mais calmo, pelo menos aqui nessa entrada dele no poder, do que foi o período regencial ou final lá do governo do pai dele. O que a gente tem aqui no governo do Dom Pedro II é o final, né, das Farroupilhas, e a gente tem também a Revolução Praieira, né, que acontece lá em 1848 e que é um movimento que começa, né, tem suas origens lá em Pernambuco e que começa, né, até mesmo antes da independência, lá com a Revolução Pernambucana de 1817. É uma revolução que tem características nacionalistas, né, liberais e também, né, socialistas utópicas. Lembrando que aqui, né, a gente ainda não tem a influência do socialismo científico lá do Marx. Quais os motivos que a gente tem para acontecer a Revolução Praieira? O poder moderador, principalmente de Dom Pedro II, que acabava, né, diminuindo a autonomia das províncias. Também a gente tinha aí como motivo da Revolução Praieira o comércio que estava acontecendo pelos portugueses e o domínio de uma das grandes famílias aí do período imperial no Nordeste, que era a família dos Cavalcantes. Dentro aí desse movimento vai ser escrito o Manifesto do Mundo, e nesse Manifesto do Mundo, né, vai ser reivindicado o voto livre, o voto universal, então queria-se um regime republicano, a liberdade de imprensa, o direito ao trabalho, a autonomia, né, dos três poderes sem serem controladas pelo poder moderador, o comércio, né, o monopólio de comércio pelos brasileiros, não pelos portugueses, e a extinção dos juros e o sistema de recrutamento militar. Então, tinha-se pautas mais liberais e pontos republicanos aqui na Revolução Praieira. Essa revolução vai acabar por conta, né, da repressão feita pelo imperador, e depois da Revolução Praieira, né, o Brasil passa por um longo período sem ter, assim, rebeliões muito graves que nem aconteceu no período das regências. Dom Pedro II ele consegue, né, então, a pacificação das revoltas que aconteceram no período regencial e consegue também, né, terminar com as revoltas liberais, conseguindo consolidar no Brasil o seu projeto, né, de governo, que era um projeto monárquico, com tendências, né, conservadoras, com seus aliados latifundiários e mantendo o sistema de trabalho escravista. Então é isso, espero que tenha aproveitado aqui essa aula e na próxima nós continuaremos a ver também sobre o período, né, do Segundo Reinado, mas veremos mais especificamente a economia nesse momento.